Fala, meus amigos de Constitucional, tudo bom com vocês? Gente, bem-vindo ao nosso segundo bimestre, pessoal. Nós terminamos esse nosso primeiro bimestre de quarentena e agora nos falta as matérias do segundo bimestre. Gente, nós já vimos a questão dos poderes, nós já vimos poder executivo, já vimos poder legislativo, já vimos processo legislativo e agora está faltando o terceiro poder, que seria poder judiciário, ok? Fora isso, o que nos cabe nesse segundo bimestre? Controle de constitucionalidade, funções essenciais da justiça e estados de emergência, ok? Nós vamos iniciar hoje aqui a parte de poder judiciário. Então, o que nós vamos ver aqui? Pessoal, vamos ver funções típicas e atípicas do poder judiciário, vamos ver estrutura do poder judiciário, tribunais, garantias dos membros do judiciário, quinto constitucional, CNJ, súmulas vinculantes. Vou dar uma palhinha de precedência e falar de repercussão geral, ok, gente? Então, esse aqui é o nosso roteiro para Poder Judiciário, que nós vamos iniciar agora. Então, vamos lá, pessoal, que o força total no 220 é para vocês. Gente, o Poder Judiciário, nós já vimos os outros poderes, quais são as funções típicas e atípicas. Já vimos a questão da separação de poderes. O que nós temos que ver aqui? Pessoal, a principal função do judiciário são essas daqui: julgar demandas que cheguem ao judiciário e solucionar conflitos na sociedade. Então, o poder judiciário foi aquele que foi escolhido para harmonizar a sociedade no sentido de dar uma solução para os conflitos sociais. Então, aquele poder, quando nós temos conflitos entre duas ou mais partes, aquele poder que nós vamos procurar para solucionar esse conflito é o Poder Judiciário. Então, é a função de julgamento. Gente, o Poder Judiciário foi encarregado com a função jurisdicional de dar uma decisão para um conflito estabelecido na sociedade, pessoal. Essa é a função típica dele, a sua função principal, julgar. Porém, ele tem também funções atípicas, que seriam funções administrativas e funções legislativas, gente. Então, ele, na forma típica, ele julga, ok? Julga demandas. E nas suas funções atípicas, ele vai fazer uma questão administrativa e uma questão legislativa, pessoal. Então, olha só, eu vou dar alguns exemplos para vocês de cada uma das funções atípicas que o Poder Judiciário pode exercer. Então, olha só, função atípica de administrar. Gente, o Poder Judiciário pode se organizar administrativamente. Ele organiza a sua própria estrutura. É ele que vai chegar lá e fazer toda a sua organização estruturada. Quando a gente chegar em Direito Administrativo no semestre que vem, vocês vão ter uma ideia melhor do que é isso. Mas ele pode se estruturar de forma hierárquica, ele pode definir quais são os seus órgãos, qual a criação de órgãos. Então ele vai lá e vai fazer toda a infraestrutura administrativa, vai ter exatamente como é nos outros poderes, como é no Poder Executivo, ok? Então ele vai poder se organizar administrativamente. Vai poder também realizar concursos, realizar licitações, vai poder produzir atos administrativos. Então, em sua função atípica, ele vai atuar como administração pública normalmente, gente. Quem faz concurso para os seus próprios servidores do judiciário é o próprio judiciário. Então, ele vai poder organizar e realizar concursos, licitações quando precisar de algum material, de alguma construção, de alguma obra, de algum serviço. Então, ele vai exercer essa função atípica de administrar. Gente, a outra função atípica é a função legislativa. Então, o judiciário também possui função legislativa. Olha só, elaborar os seus próprios atos legislativos. Então, gente, tudo que diz respeito ao Poder Judiciário, ele pode elaborar certos atos administrativos, certos atos legislativos, melhor dizendo. Como exemplo, nós temos aqui o regimento interno dos tribunais. Então, o regimento interno dos tribunais vai ser elaborado pelo próprio Poder Judiciário, através da sua função atípica de legislar. Então, veja, pessoal, o Poder Judiciário tem a função de julgar como sua função principal, sua função maior, mas ele, de forma lateral, ele vai poder exercer essas duas funções, de administrar e de legislar. Ok, pessoal? Então, bora falar um pouco da estrutura do Poder Judiciário. Olha só, gente, o Poder Judiciário se estrutura da seguinte forma: são órgãos do Poder Judiciário no artigo 92 da Constituição, Supremo Tribunal Federal, CNJ, ok? Que foi adicionado pela emenda constitucional número 45,
Superior do Tribunal de Justiça, que é o STJ, Tribunal Superior do Trabalho, e aí nós vamos ter tribunais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, nós vamos ter tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares e tribunais e juízes do Estado, gente. Então, essa aqui é a estrutura básica do Poder Judiciário. Vejam, para cá eu estou falando dos tribunais superiores e CNJ, e para lá eu estou falando dos tribunais e juízes inferiores, ok? Então, a parte dos tribunais superiores está bem aqui e a parte mais inferior está bem aqui do judiciário, pessoal. Então, bora ver como é que se distribui o Poder Judiciário de uma forma mais esquemática para vocês entenderem. Olha só, gente. Esse gráficozinho aqui, ele mostra muito bem como é que é a estrutura do judiciário. Então, bora lá. A parte da justiça comum, pessoal, está bem aqui. O judiciário pode ter o seu juizado, o seu juiz comum de direito, que a gente chama comumente de justiça estadual. Então, a parte mais básica, a parte mais inferior seriam os juízes de direito. E tem o nosso Tribunal de Justiça do Estado, ok? Acima dele estaria o Superior Tribunal de Justiça, ok? Então, nós temos essa estrutura aqui hierárquica: juiz de direito, Tribunal de Justiça do Estado, STJ. Tá bom. Nós temos também a Justiça Federal, pessoal. Juiz de Direito Federal, TRFs, que é Tribunal Regional Federal, e acima dele está aqui o STJ. Então, a parte da justiça comum, gente, está bem aqui, ok? É essa parte daqui. Nós temos também a justiça que a gente chama de especial, pessoal. Justiça especial está composta por Justiça do Trabalho, que nós temos como como a parte menor, um juiz do trabalho. Acima do juiz do trabalho tem o TRT, que é Tribunal Regional do Trabalho. E acima deles temos o TST, que é Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Na parte da Justiça Eleitoral, nós temos o juiz ou junta eleitoral, o TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, e o TSE, que é Tribunal Superior Eleitoral, gente. E a Justiça Militar, que nós temos aqui a parte da Justiça Militar com o Tribunal Superior, que é o Superior Tribunal Militar. Pessoal, Justiça Militar a gente não vai citar muito aqui, por quê? Porque é uma coisa completamente diferente, é outra história, com outras leis, não nos interessa aqui. Eu só estou colocando para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, gente, aqui estão todos os tribunais superiores que nós temos. Daqui da Justiça Comum e daqui da Justiça Especial. Aqui acima, gente, nós temos o STF, ok? O STF eu vou falar bastante em controle de constitucionalidade. Mas olha só para vocês terem uma ideia. Quando eu tenho uma violação à norma infraconstitucional, ou seja, uma lei, eu venho aqui para o STJ. Quando eu tenho uma violação à Constituição, eu recorro para o STF. Então o STF, gente, é o nosso Tribunal Constitucional. Ele trata de questões constitucionais. Por isso que eu não coloquei ele nem aqui e nem aqui, porque ele vai tratar de questões constitucionais. Mas aqui tem um panorama geral de como vocês podem entender que funciona o nosso Poder Judiciário. Ok, pessoal? Questões da Justiça Federal corre para cá, questões comuns da Justiça Comum aqui, e aqui cada uma das justiças especiais. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Então esse aqui é o panorama geral de como é que está estruturado o Poder Judiciário. O que nós temos que ver, gente? De tribunais superiores mais importantes que nós temos no Poder Judiciário. Já estava falando para vocês que a divisão entre STF e STJ, mas eu vou voltar aqui. Então, os nossos principais tribunais, gente, nossos tribunais mais icônicos são STF, Supremo Tribunal Federal, e STJ, Superior Tribunal de Justiça, ok? Gente, se eu quero tratar de questões constitucionais, é esse cara aqui que vai tratar para mim. É esse cara que vai resolver. Ele trata de questões constitucionais. Tudo que envolver violação à Constituição, vem para esse cara aqui. O STJ, gente, é violação à lei federal. Tudo que falar de violação à lei federal, leis que estão abaixo da Constituição, normas infraconstitucionais, eu venho para cá. Então é muito bem definida a separação dos dois. Lei federal para cá, Constituição para cá, gente. Quando vocês chegarem em processo civil na parte de recursos, vocês vão ter uma ideia muito melhor, porque aí vocês vão ver
que o recurso extraordinário vem para o STF questionando violações da Constituição e o recurso especial vem para cá, para o STJ, questionando violação à lei federal. Então, basicamente, essa é a divisão que nós temos dos dois tribunais mais icônicos aqui no Brasil. Ok?